Puxa uma cadeira, vamos conversar, tomar aquele café de verdade, coado no coador de pano, servido no copo americano. Existem duas maneiras de se prometer paz. Uma é prometer escondendo a verdade, a outra revelando a verdade. A liturgia de hoje coloca lado a lado as duas para que a diferença fique bem clara. Na primeira leitura, o falso profeta Ananias, ele anuncia em nome de Deus exatamente aquilo que o povo queria ouvir, não o que precisava. O jugo será quebrado, tudo vai se resolver logo, vai ficar tudo bem. É aquela palavra motivacional, fácil de ser aplaudida, de se exaltar quem está falando. Jeremias também gostaria de ouvir isso, tanto que quando Ananias termina de falar, ele responde amém, que o Senhor faça assim. É como se ele dissesse, ai, como eu gostaria que fosse verdade, porque existe em nós uma tentação de todas as épocas, que é preferir palavras agradáveis, acreditando que elas provêm de Deus, e rejeitando as palavras que são verdades desconfortáveis, achando que é o inimigo nos atacando. Jeremias, porém, ele é um profeta de verdade, ele anuncia uma palavra difícil de engolir, não porque ele gostava de anunciar sofrimento, mas porque ele amava mais a verdade do que o aplauso e sabia que Deus nos ama tanto que ele não nos quer ver vivendo de ilusões. E o tempo deu razão a Jeremias. A paz anunciada por Ananias nunca chegou. A palavra dura de Jeremias, sim. E essa mesma escolha entre o que acalma e o que salva, ela reaparece no Evangelho. Quando Jesus, depois de alimentar a multidão, envia os discípulos em um barco para o outro lado do mar, enquanto eles se recolhem em oração, na madrugada o vento começa a soprar forte, os discípulos estão lá remando contra o vento, as ondas começam a assustar, eles veem um ser andando no mar, e Jesus está ali caminhando sobre as águas, e Pedro faz um pedido então, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus responde com uma única palavra, vem. Pedro desce da barca, caminha sobre a água e funciona enquanto ele olha para Jesus. Mas o Evangelho diz que ao sentir o vento ele ficou com medo. E olha, repare que o Evangelho não diz que o vento aumentou. Era o mesmo de quando ele desceu da barca. A única coisa que se moveu entre o primeiro passo e o começar a afundar foram os olhos de Pedro, que pararam de se voltar para Jesus e se voltaram para o vento. É essa pergunta escondida nas duas leituras de hoje. A mesma pergunta sobre duas formas diferentes. Onde você coloca a sua atenção quando o medo aperta? Ananias oferecia ao povo uma palavra que abafava o vento por fora, sem mudar nada por dentro. Representa todos aqueles que estão aí prometendo vida fácil. Pedro, ao desviar os olhos de Jesus, começou a escutar o vento em vez da voz que o tinha chamado, e representa todos aqueles que deixam hoje o medo falar mais alto do que a fé. Nos dois casos, o naufrágio não começa na tempestade, começa na escolha de onde eu vou colocar a minha atenção. Quantas vezes fazemos isso? Começamos um projeto cheio de fé, depois olhamos só os problemas. Começamos um casamento com esperança, depois olhamos só as dificuldades. Começamos um caminho de conversão, depois ficamos contando só as nossas quedas. Na inteligência espiritual aprendemos que a paz não nasce da ausência de tempestades. Elas sempre existirão, querendo ou não, mas ela nasce da capacidade de enxergar a presença de Cristo dentro da tempestade. Porque a pergunta do Evangelho não é quão forte estava o vento, é para onde estava voltado o seu olhar. Aonde você colocou e depositou a sua fé, Pedro, e a sua, e eu. Quem olha apenas para o problema, afunda antes da água chegar. Quem olha para Jesus descobre que existe uma mão estendida antes mesmo da queda. E há uma última graça, talvez a mais bonita do dia. Pedro não fez uma oração longa quando começou a afundar, ele gritou apenas, Senhor, salva-me. E a mão de Jesus chegou antes de qualquer sermão, antes de qualquer prova de fé. O Evangelho diz que ele estendeu imediatamente a mão. É assim que Deus responde, não depois que merecemos, cheios de orgulho, mas sim quando estamos cheios da humildade. Antes da gente terminar essa nossa conversa e o cafezinho, eu queria que você se perguntasse, qual vento tem feito mais barulho e ocupado mais espaço nos seus pensamentos essa semana? E antes de alimentá-lo de novo, pare alguns minutos e devolva o seu olhar para Jesus. A tempestade pode continuar, mas aí você já não vai estar enfrentando sozinho mais. Vamos rezar? Senhor Jesus, quantas vezes o barulho da tempestade parece maior do que a calma da Tua presença? Ensina-me a manter os olhos fixos em Ti e a preferir a Tua verdade desconfortável do que as palavras que só agradam aos meus ouvidos. E quando minha fé vacilar e eu sentir que começo a afundar, lembra-me de que Tua mão continua estendida e que eu nunca tenha vergonha de repetir a oração de Pedro. Senhor, salva-me. Amém.
Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. Vamos pro café e tchau, obrigado!